terceiro dia, Deus plantou o jardim a leste da terra, no extremo leste do mundo, além do qual, em direção ao nascente, não se acha nada além de águas, que circunda o mundo inteiro e alcança os limites do céu. E ao norte do jardim há um mar de águas, claro e puro ao paladar, como nada se iguala, de maneira que, através de sua transparência, pode-se olhar para as profundezas da terra, e quando um homem lava-se nela, torna-se limpo por sua limpidez, e branco por sua brancura, mesmo que ele estivesse escuro. E Deus criou este mar, e seu próprio agrado, pois ele sabia o que seria do homem que ele iria fazer. Assim, após deixar o jardim por causa de sua desobediência, nasceriam homens na terra, dentre os quais morreriam os justos, cujas almas Deus faria ressurgir no último dia. Quando então voltariam à sua carne, banhar-se-iam na água do mar, e todos se arrependeriam de seus pecados. Mas, quando Deus fez Adão sair do jardim, ele não o colocou na fronteira norte, para que se não aproximasse do mar de água, e ele e Eva se lavassem nele, e se tornassem limpos de seus pecados, esquecendo a desobediência cometida. Então, novamente, quando ao lado sul do jardim não agradava a Deus permitir a Adão lá habitar, pois quando o vento soprasse do norte, traria-lhe ao lado sul o delicioso aroma daquelas árvores do jardim. Por isso Deus colocou Adão ali? Não, Deus fez questão de não colocá-lo ali, para que não aspirasse o doce aroma daquelas árvores, esquecendo sua desobediência e encontrando alívio ao se deliciar com o aroma das árvores, e assim se limpasse da sua desobediência. Novamente também, porque Deus é misericórdia e de grande piedade, e governa todas as coisas de uma maneira que somente Ele sabe, Ele fez nosso pai Adão habitar na fronteira oeste do jardim, porque daquele lado a terra é muito extensa, e Deus ordenou-lhe que ali habitasse numa caverna dentro da rocha, a caverna dos tesouros, abaixo do jardim. Capítulo 2. Mas quando nosso pai Adão e Eva saíram do jardim, palmilharam o chão com seus pés, sem saber por onde caminhavam. E quando chegaram à abertura dos portões do jardim e viram a terra vasta, estendendo-se diante deles, coberta de pedras grandes e pequenas e de areia, tiveram medo e tremeram e prostraram-se com suas faces no chão, acometidos pelo medo, e jaziam como mortos. Porque haviam estado até então na terra do jardim, belamente plantada com todas as espécies de árvores, e agora se viam numa terra estranha que não conheciam e nunca tinham visto. E porque naquele tempo eles eram cheios de graça e de uma natureza luminosa, e não tinha o coração voltado para as coisas terrenas. Por isso Deus teve piedade deles, e quando ele os viu caído de frente ao portão do jardim, enviou sua palavra ao pai Adão e a Eva, e ergueu-os da sua prostração. Capítulo 3.
Deus disse a Adão: Eu ordenei os dias e os anos nessa terra, e tu e tua descendência deverão habitar a caminhar nela, até se cumprirem os dias e os anos. Então eu enviarei a palavra que te criou, e a qual tu desobedeceste, a palavra que te fez sair do jardim, e que te ergueu quando tu estavas caído. Sim, a palavra te salvará novamente, quando os 5 dias e meio estiverem consumados. Mas ao ouvir estas palavras de Deus acerca dos grandes 5 dias e meio, Adão não entendeu o seu significado, pois Adão estava pensando que haveria somente 5 dias e meio para ele, até o fim do mundo. E Adão chorou e suplicou a Deus que lhe explicasse isto. Então Deus, em sua misericórdia por Adão, que fora feito segundo sua própria imagem e semelhança, explicou-lhe que estes eram 5.500 anos, e como um viria para salvá-lo e a sua descendência. Mas Deus fizera antes disto esta aliança com nosso pai Adão, nós mesmo termos, quando ele saiu do jardim e se encontrava junto à árvore da qual Eva tomara do fruto e lhe dera a comer. Porquanto, ao sair do jardim, nosso pai Adão passou por aquela árvore e viu como Deus então havia mudado sua aparência para uma outra forma e como ela ressecara. E aproximando-se dela, Adão teve medo, tremeu e caiu. Mas Deus, em sua misericórdia, ergueu-o e então fez esta aliança com ele. E novamente, quando Adão estava junto ao portão do jardim, e viu o querubim com uma espada de fogo fulgurante na mão, encolerar-se e fitá-lo com desagrado. Tanto ele quanto Eva ficaram com medo dele e pensaram que ele tencionava matá-los. Assim eles prostraram-se e tremeram de medo. Mas ele apiedou-se deles e mostrou-lhe misericórdia. E voltando-se, subiu ao céu e suplicou ao Senhor e disse: Senhor, vós me enviaste para guardar o portão do jardim com uma espada de fogo. Mas quando vossos servos Adão e Eva viram-me, prostraram-se e ficaram como mortos. O meu Senhor, que devemos fazer com vossos servos? Então Deus apiedou-se deles e mostrou-lhe misericórdia, e enviou o seu anjo para guardar o jardim. E a palavra do Senhor veio a Adão e Eva, e ergueu-os. E o Senhor disse a Adão: Eu te disse que ao final dos 5 dias e meio eu enviaria a minha palavra e salvar-te-ia. Fortalece, pois, teu coração e habita na caverna dos tesouros, da qual eu falei antes contigo. E quando Adão ouviu esta palavra de Deus, ele foi consolado pelo que Deus lhe tinha dito, pois ele lhe dissera como a salvaria. Capítulo 4. Mas Adão e Eva choraram por terem de sair do jardim e a sua primeira habitação. E certamente, quando Adão olhou para sua carne que estava alterada, chorou amargamente. Ele e Eva, pelo que haviam feito, e eles caminharam e desceram docilmente para a caverna dos tesouros. E ao chegarem, Adão lamentou-se e disse a Eva: Olha para esta caverna. Que será-nos essa prisão neste mundo? É um lugar de castigo. Que é isto comparado com um jardim que é e está estreita e entristecida, comparada como
o espaço do outro, que é esta rocha ao lado destas grutas, que são as trevas desta caverna comparado à luz do jardim, que é esta lápide de rocha suspensa para nos abrigar comparada à misericórdia do Senhor que nos acolhia, que é este solo de caverna comparado à terra do jardim, esta terra coberta de pedras e aquela plantada cor deliciosas árvores frutíferas. E Adão disse a Eva: olha para os teus olhos e para os meus, que dantes viam anjos no céu louvando, e eles também sem cessar. Mas agora nós não vemos como víamos, nossos olhos são de carne, não podem ver da mesma maneira como viam antes. Adão disse novamente a Eva: que é nosso corpo hoje comparado ao que era em dias passados, quando habitavam no jardim? Após isso, Adão não gostou de ter de entrar na caverna, sobre a rocha suspensa, nem entraria nela jamais por vontade própria. Mas curvou-se às ordens de Deus e disse a si mesmo: a não ser que eu entre na caverna, serei novamente um desobediente. Capítulo 5. Então Adão e Eva entraram na caverna e permaneceram em pé orando, em sua própria língua desconhecida para nós, mas que eles bem conheciam. E enquanto oravam, Adão ergueu os olhos e viu acima de sua cabeça a rocha e o teto da caverna que o cobria, de maneira que não podia ver nem o céu nem as criaturas de Deus. Então ele chorou e golpeou pesadamente em seu peito, até que caiu e ficou como morto. E Eva sentou-se chorando, pois acreditava que ele estivesse morto. Então ela ergueu-se e estendeu suas mãos a Deus, pedindo-lhe misericórdia e piedade, disse: ó Deus, perdoai meu pecado, o pecado que eu cometi, e não se volteis contra mim, pois fui eu quem provocou a queda do vosso servo, do jardim para este lugar perdido, da luz para esta escuridão, e da morada da alegria para a prisão. Ó Deus, olhai para este vosso servo assim, caído, e ressuscitai-o de sua morte, para que ele possa lamentar-se e arrepender-se de sua desobediência, que foi cometida através de mim. Não levei sua alma desta vez, mas deixai-o viver, para que ele possa expiar sua culpa segundo a medida do seu arrependimento, e fazer vossa vontade antes de sua morte. Mas se vós não ressuscitardes, então, ó Deus, levai a minha própria alma, para que eu esteja com ele, e não me deixeis neste antro só e abandonada, pois eu não suportaria ficar só neste mundo, mas com ele somente. Pois vós, ó Deus, fizestes cair uma sonolência sobre ele, e tomaste um osso do seu lado, e restauraste a carne em seu lugar, por vosso poder divino, Senhor. E vós me tornaste, e vós me tomaste o osso, e me fizeste uma mulher, luminosa como ele, com coração, razão e fala, e de carne como ele mesmo. E vós me fizeste a semelhança do seu semblante, por vossa misericórdia e poder. Ah, Senhor, eu e ele somos um, e vós, ó Deus, sois o nosso Criador. Vós sois aquele que nos fez a ambos no mesmo dia. Portanto, ó Deus, dá-lhe vida, para que ele possa estar comigo nesta terra estranha, enquanto nós morarmos nela, por causa da nossa desobediência.
Mas se vós não quiserdes dar-lhes a vida, Senhor, então levai a mim, até a mim com eles, Senhor, ó Pai, para que nós dois possamos morrer da mesma maneira. Ó Deus, perdoai meu pecado, o pecado que eu cometi, e não se volteis contra mim, pois fui eu quem provocou a queda do vosso servo, do jardim para este lugar perdido, da luz para esta escuridão, e da morada da alegria para a prisão. Ó Deus, olhai para este vosso servo assim, caído, e ressuscitai-o de sua morte, para que ele possa lamentar-se e arrepender-se de sua desobediência, que foi cometida através de mim. Não levei sua alma desta vez, mas deixai-o viver, para que ele possa expiar sua culpa segundo a medida do seu arrependimento, e fazer vossa vontade antes de sua morte. Mas se vós não ressuscitardes, então, ó Deus, levai a minha própria alma, para que eu esteja com ele, e não me deixeis neste antro só e abandonada, pois eu não suportaria ficar só neste mundo, mas com ele somente. Pois vós, ó Deus, fizestes cair uma sonolência sobre ele, e tomaste um osso do seu lado, e restauraste a carne em seu lugar, por vosso poder divino, Senhor. E vós me tomaste o osso, e me fizeste uma mulher, luminosa como ele, com coração, razão e fala, e de carne como ele mesmo. E vós me fizeste a semelhança do seu semblante, por vossa misericórdia e poder. Ah, Senhor, eu e ele somos um, e vós, ó Deus, sois o nosso Criador. Vós sois aquele que nos fez a ambos no mesmo dia. Portanto, ó Deus, dá-lhe vida, para que ele possa estar comigo nesta terra estranha, enquanto nós morarmos nela, por causa da nossa desobediência. Mas se vós não quiserdes dar-lhes a vida, Senhor, então levai a mim, até a mim com eles, Senhor, ó Pai, para que nós dois possamos morrer da mesma maneira. E Eva chorou amargamente, e caiu sobre nosso pai Adão, por causa de sua grande tristeza. Capítulo 6. Mas Deus olhou para eles, pois eles se haviam matado pelo grande pesar. Mas ele queria ressuscitá-los e consolá-los. Portanto, enviou-lhes sua palavra a fim de que eles ficassem de pé e fossem ressuscitados imediatamente. E o Senhor disse a Adão e Eva: desobedeceste por vossa livre vontade, até que saíste do jardim no qual eu vos havia colocado. Por vossa própria e livre vontade, desobedeceste por causa de vosso desejo de divindade, grandiosamente e condição sublime, tal qual eu tenho. Assim eu vos privei da natureza luminosa, na qual estáveis então. E vós fiz sair do jardim para esta terra rude e cheia de sofrimento. Se ao menos não tivesseis desobedecido ao meu mandamento, e tivesseis guardado minha lei, eu não tivesseis comido do fruto da árvore, da qual eu vos disse que não vos aproximeis. E havia árvores frutíferas no jardim, melhores do que aquela. Mas o maldoso Satã, que não se manteve em sua primitiva condição, nem se conservou sua fé, nele não havia boa intenção em relação a mim. E eu, embora eu tivesse criado, ainda assim me desprezou e buscou a divindade, de modo que eu atirei do céu para baixo,
Ele foi quem fez a árvore parecer agradável aos vossos olhos, até que comeste dela, obedecendo-lhe. Assim desobedeceste o meu mandamento, e portanto eu fiz cair sobre vós todas essas tristezas, pois eu sou Deus, o Criador, aquele que quando criou as criaturas, não tenciona destruí-las, mas depois de terem provocado grandemente minha ira, eu as puni com castigo atrozes, para que se arrependesse. Mas se ao contrário elas ainda se mantivessem firme em sua desobediência, serão amaldiçoadas para sempre. Capítulo 7. Quando Adão e Eva ouviram estas palavras de Deus, choraram e soluçaram ainda mais, mas fortaleceram seu coração em Deus, porque agora sentiam que o Senhor era para eles como um pai e uma mãe, e por ela mesma razão choraram diante deles e buscaram sua misericórdia. Então Deus apiedou-se deles e disse: Adão, eu fiz minha aliança contigo e não voltarei atrás, nem permiti que o retomes ao jardim, até que minha aliança dos grandes 5 dias e meio se cumpra. Então Adão disse a Deus: Senhor, vós nos criaste, nos fizeste apto a estar no jardim, e antes de eu desobedecer, vós fizeste todas as feras vierem até mim, a fim de que eu as nomeasse. Vossa graça estava então sobre mim, e eu nomeei a cada uma de acordo com o vosso pensamento, e vós a fizeste todas as submissas a mim. Mas, ó Senhor, agora que eu desobedeci o vosso mandamento, todas as feras levantar-se-ão contra mim e me devorarão, e a Eva, vossa serva, e eliminarão nossa vida da face da terra. Suplico vós, portanto, ó Deus, que desde que vós nos fizeste sair do jardim e ficar numa terra estranha, não permitais que as feras nos causem mal. Quando o Senhor ouviu estas palavras de Adão, apiedou-se dele e sentiu que ele dissera era verdade, que as feras do campo se levantariam e o devorariam, e a Eva, porque ele, o Senhor, estava irado com os dois por causa de sua desobediência. Então Deus ordenou às feras e aos pássaros, e a tudo que se move sobre a terra, que viessem a Adão, e se afeiçoassem a ele, e não perturbasse nem a Eva, nem ainda aos bons e justos dentre os de sua posteridade. Então as feras prestaram obediência a Adão, de acordo com o mandamento de Deus, exceto a serpente, com quem Deus estava irado. Esta não veio a Adão junto com as feras. Capítulo 8. Então Adão chorou e disse: Ó Deus, quando eu morava no jardim e havia enlevo em nossos corações, víamos aos anjos que cantavam louvores no céu, mas agora nós não o vemos mais. Ao entrarmos na caverna, toda a criação oculta-se de nós. Então Deus, o Senhor, fale conosco. Então Deus disse a Adão: Quando tu eras obediente a mim, tinhas uma natureza luminosa em ti, e por esta razão podias ver coisas muito distantes. Mas após tua desobediência, a natureza luminosa foi-te retirada, e não te foi mais permitido ver coisas distantes, mas apenas bem próximas, aquelas ao alcance de tuas mãos e segundo a capacidade da sua carne, pois esta é grosseira. Após ouvirem estas palavras de Deus, Adão e Eva seguiram seu caminho louvando e adorando com coração pesaroso.
E Deus interrompeu a comunicação com eles.